Você já ouviu falar que para uma empresa se manter no topo, ela sempre deve ouvir seus clientes, investir agressivamente em novas tecnologias e alocar recursos nas oportunidades de mercado com maior retorno? Pois é, segundo Clayton Christensen, autor do livro O Dilema da Inovação, esse foi justamente a receita para o fracasso de muitas empresas. Nesse livro, o autor conduziu um extenso estudo que busca explicar por que grandes empresas, normalmente líderes de mercado, fracassaram e foram ultrapassadas por pequenas empresas que pareciam inofensivas no princípio. E essas grandes empresas não eram empresas mal administradas, era justamente o contrário. Eram empresas que pareciam fazer tudo corretamente. Mas o autor descobriu que existem ocasiões em que não ouvir os clientes, investir em produtos de desempenho inferior e que prometem menores margens em mercados pequenos é a atitude mais sensata a se tomar. E para poder entender melhor como isso acontece, é importante entender dois tipos de tecnologia que o autor diferencia. E o primeiro tipo de tecnologia é a tecnologia incremental. É aquela que ajuda a melhorar o desempenho de um produto já estabelecido no mercado, numa mesma base tecnológica, apenas fazendo melhorias, como o próprio nome diz, incrementais. Já o segundo tipo de tecnologia é a tecnologia de ruptura. É aquela que utiliza uma base de tecnologia diferente da estabelecida no mercado, trazendo uma nova proposta de valor. Normalmente, essa tecnologia começa com um desempenho pior do que a pré-estabelecida no mercado, só que ela vem com algumas outras características adicionais que oferecem alguns outros benefícios. E, ironicamente, são justamente as tecnologias de ruptura, essas que começam com um desempenho pior no mercado e que normalmente são as apostas das pequenas empresas, que são as responsáveis por causar o fracasso das grandes empresas, que insistem em apostar apenas nas tecnologias incrementais. E para ficar bem claro como isso acontece, eu vou mostrar um gráfico para vocês que eu reproduzi do livro. Aqui a gente tem um gráfico em que mostra no eixo vertical o desempenho do produto e no eixo horizontal o tempo. Dentro de um mercado, os consumidores têm um desempenho mínimo que eles esperam que um produto ofereça. No caso, ele é representado por essa linha tracejada aqui. E à medida que o tempo vai passando, esse desempenho mínimo do mercado ele vai aumentando levemente. Assim como os consumidores têm esse desempenho mínimo que eles esperam dos produtos, eles também têm um desempenho máximo. Ou seja, a partir dessa linha superior, não importa muito o desempenho do produto, porque ele já atingiu um teto máximo que os consumidores esperam. Então, essa região aqui, entre essas duas linhas tracejadas, é o desempenho que os consumidores esperam que um produto tenha. Quando um produto surge, normalmente ele surge com um desempenho pior, inclusive, do que a extremidade inferior do mercado, ou seja, o mínimo que os consumidores esperam. Só que à medida que o tempo vai passando, essa tecnologia vai evoluindo. E o responsável por essa tecnologia evoluir são as inovações incrementais. Então vai ter uma hora que essa tecnologia ela vai evoluir, vai romper a demanda mínima do mercado e vai atingir essa região em que o produto ele pode ser utilizado pelo mercado porque ele satisfaz as condições mínimas que o mercado espera. Só que vai ter uma hora que essa tecnologia vai evoluir tanto que ela inclusive vai romper a barreira superior e vai ser inclusive melhor do que os consumidores esperam. Nesse meio tempo, enquanto uma inovação incremental vai melhorando um produto a partir de uma mesma base tecnológica, pode ocorrer também o surgimento de um novo tipo de inovação, que é a inovação tecnológica de ruptura, em que ele parte de uma base diferente tecnológica. E normalmente, essa inovação tecnológica de ruptura, ela surge com um desempenho pior do que o pré-estabelecido no mercado, aquele que está vigente. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a Netflix abandonou o serviço de locação de filmes e DVDs, que nem a Blockbuster fazia, e ela investiu nas plataformas de streaming, quando essa tecnologia surgiu, a internet ela não era muito boa naquela época. Então os filmes que eram transmitidos pela internet, eles tinham uma qualidade pior de imagem do que os filmes de DVD. Só que ele partia de uma base tecnológica diferente, que era hospedar os filmes via internet. Enquanto a Blockbuster, ela apostava no mercado de DVDs, que ia cada vez mais melhorando a qualidade da imagem dos filmes. Só que a internet foi evoluindo e a qualidade dos filmes também. Então, à medida que isso foi acontecendo, a Netflix foi fazendo inovações tecnológicas incrementais em cima dessa nova base, que seria um streaming de vídeos online,
E à medida que essas inovações foram aumentando, teve um momento que ela rompeu a demanda mínima do mercado. Ou seja, estava numa qualidade que os consumidores conseguiam ver no mínimo satisfatório. E essa qualidade foi aumentando tanto ao longo do tempo que hoje em dia a gente consegue assistir filmes e séries com altíssima resolução e sem interrupção por conta da internet. Aí você pode perguntar, mas o que faz um consumidor abandonar um produto ou um serviço de uma base tecnológica já pré-estabelecida no mercado e migrar para outra base tecnológica, com essa inovação de ruptura? Bom, como eu disse, à medida que o produto pré-estabelecido ele vai aumentando o desempenho dele, chega uma hora em que ele rompe a barreira do desempenho máximo que o mercado espera daquele produto. E quando isso acontece, o cliente ele para de olhar para desempenho e começa a olhar para outros tipos de atributo. Então, por exemplo, conveniência, preço e facilidade no uso. E foi justamente nisso que a Netflix investiu. Quando ela começou a investir no mercado de streaming de vídeos, ele criou um produto mais simples e com pior desempenho. Só que ele tinha outros diferenciais, outras características diferentes, que era a conveniência, pelo fato da pessoa não precisar sair de casa para devolver o DVD alugado, e também a possibilidade da pessoa assistir vários filmes e várias séries sem precisar ficar alugando um de cada vez. Então a Netflix apostou nessas outras características de inovação de ruptura e foi desenvolvendo o seu produto à medida que ele foi evoluindo, até que chegou nesse ponto em que ele passou a ser utilizável pelas pessoas, em que a internet não estava travando e que elas conseguiam assistir filmes de qualidade. Aí quando aconteceu isso, aí foi o fim da Blockbuster e de várias outras locadoras de filme. Aí você também pode estar se perguntando, pô, mas não era óbvio para a Blockbuster que a tecnologia de streaming de vídeos, ela seria o futuro? Que ela teria que correr atrás disso? E na verdade não, por três motivos principais. O primeiro motivo de por que não era óbvio é que normalmente os produtos de inovação de ruptura, quando eles surgem, eles são mais simples e mais baratos. E por conta disso, eles prometem uma menor margem de lucro para quem está apostando nele. O segundo motivo é que quando essas tecnologias surgem, eles começam a ser comercializados em mercados muito pequenos e normalmente emergentes, às vezes até insignificantes. Um exemplo disso são os bancos digitais. Quando eles surgiram aqui no Brasil, o foco principal deles no início era o público mais jovem, que normalmente é o público que tem menos dinheiro. Então era um mercado menor, de um público que era mais adepto à tecnologia e que confiava mais em transações tecnológicas e online. Diferente do público mais velho, que era mais conservador e que confiava nos bancos grandes pré-estabelecidos aqui no Brasil. E o terceiro motivo é que os maiores clientes e mais lucrativos dessas empresas líderes, normalmente eles nem querem, a princípio, e nem podem utilizar os serviços dessas novas tecnologias de ruptura. Porque muitas vezes essas tecnologias elas nem servem para esses grandes clientes. E dando exemplo de novo dos bancos digitais, quando eles surgiram, eles nem possibilitavam que você tivesse um alto limite no cartão de crédito ou que você fizesse altos empréstimos. E muitas vezes eles começaram com pessoa física, eles nem começaram com pessoa jurídica, que era o que dava mais dinheiro para os bancos. Então os maiores clientes dos bancos tradicionais, eles não poderiam utilizar os bancos digitais menores nem se eles quisessem, porque não ia ter limite suficiente para eles e nenhum serviço para o tamanho da fortuna deles. Por isso que eu disse na abertura do vídeo que se as empresas elas sempre ouvirem seus clientes, investirem agressivamente em desenvolvimento tecnológico e alocarem recursos nas oportunidades de mercado que vão gerar o maior retorno, elas podem fracassar. Mas então, como que as empresas líderes de mercado devem agir para evitar que isso aconteça? Aqui vão então 5 lições que o autor passa no livro. A primeira lição é que as empresas tentem parar de mensurar ou estimar o tamanho desse mercado novo, porque simplesmente não há dados suficientes para isso. Quando a Blockbuster viu o mercado de streaming de vídeos, eles não tinham dados suficientes para saber o quanto que aquele mercado ia crescer e qual que é a proporção que ele ia tomar nos dias de hoje. Quando a Kodak também, ela não quis investir no mercado de fotos digitais, ela também não imaginou que o mercado de filmes e fotos digitais cresceria tanto como cresceu até os dias de hoje. Então, já que essas empresas não conseguem mensurar o tamanho desses novos mercados, a segunda lição é entrar o quanto antes nesses mercados que pareçam promissores.
elas não têm que esperar ficar grande o suficiente, elas têm que entrar o quanto antes. Dando exemplo no mundo das redes sociais, quando o Snapchat começou a crescer no mercado, com aqueles vídeos temporários que ele manda, o Instagram ele viu isso, ele tentou comprar o Snapchat, e o Snapchat não aceitou a oferta do Instagram, então o Instagram foi lá e incorporou essa função na rede social dele, que hoje são os Stories. Assim também como o TikTok. Quando ele começou a crescer no mercado e tomar grandes proporções, o Instagram ele não esperou e criou também essa mesma funcionalidade na rede social dele, que são os Reels. Assim como o YouTube também criou o YouTube Shorts. A terceira lição é que pessoas e processos capazes de gerirem grandes empresas são normalmente diferentes para novos mercados. E por isso é necessária uma nova estrutura. Quando uma empresa grande já está bem estabelecida com o produto de sucesso dela, ela vai ter vários processos maiores, uma linha de produção, para poder produzir aquele produto de um jeito. Agora, não adianta a empresa, quando ela faz uma inovação tecnológica de um produto menor e novo, ela tentar enfiar esse produto nessa mesma linha de produção de um produto que já está em vigor e é bem maior. Os tipos de profissionais para um e para outro são diferentes, e os tipos de processo também. Então, por isso que hoje em dia, muitas empresas, principalmente as de tecnologia, como o Google, a Amazon e a Apple, eles organizam times independentes para focar em novos projetos. Como, por exemplo, quando a Apple organizou um time independente para focar na criação do MacBook. A quarta lição é você criar novas organizações para focar nesses novos mercados menores e lucrativos. Um exemplo disso é o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que tem uma incubadora de startups chamada Eretz.bio. E nessa incubadora, eles investem em várias startups de saúde que estão focados em projetos específicos de laboratoriais, de exames genéticos e vários outros tipos de novas tecnologias na área de saúde. E que, por fim, se algum deles vingar, eles podem investir e rodar paralelamente ao hospital. Não precisam incubar e rodar nos processos grandes do hospital como um todo. Ele roda separadamente. E a quinta lição é a seguinte. Lembra quando eu falei que à medida que um produto vai evoluindo por inovações incrementais e ele supera a barreira máxima que o mercado espera de desempenho daquele produto, e a partir daquele nível os clientes não olham mais em desempenho do produto, mas sim em outros atributos, como conveniência, preço, facilidade de uso, então, a quinta lição é que justamente essas empresas olhem cuidadosamente no desempenho desses produtos e observem quando que esses pontos de mudança ele vai ocorrendo no mercado. Quando que os clientes param de olhar para desempenho, começam a olhar para outros fatores, conveniência, por preço do produto. Desse modo, a empresa vai perceber quando ela deve parar de focar apenas em desempenho e passar a olhar outros critérios que são mais importantes para os clientes naquele momento. Bom, essas foram as lições principais do livro, mas ainda assim eu recomendo a leitura, porque no livro ele traz vários cases, várias histórias de empresa e como que essas inovações vão acontecendo e essas mudanças em diversos setores da indústria. E para quem tiver interessado em ler o livro completo, que eu recomendo, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode adquirir a obra. E aqui em cima no card, eu vou deixar um vídeo do case da Honda, que mostra como ela superou a Harley Davidson nos Estados Unidos, e que mostra justamente todo esse processo que eu expliquei para vocês de inovação. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, vou ficando por aqui, um abraço para vocês, e até o próximo vídeo.